Graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial. Quero partilhar com você mais uma passagem bíblica e tirarmos algumas conclusões da mesma, esmiuçarmos ela. Faraó morreu ou não morreu na passagem, na travessia do mar que envolvia ali o povo, os hebreus, que até então fala-se Israel, mas na verdade é os hebreus. Ele morre ou não ali? O que diz a Bíblia sobre essa passagem? O que diz a Bíblia sobre Faraó? A Bíblia, por si só, ela confirma a morte de Faraó, ela nos dá essa base. É o que eu quero convidar você para nós esmiuçarmos e entendermos. E para isso a gente precisa tomar como base o livro de Shemot, ou simplesmente Êxodo, no capítulo 14, versículos 5 e 7. E diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre ele, todos. Isso em Êxodo, no capítulo 14, versículos 5 e 7. Então veja bem, primeiro no cenário nós temos Faraó liberta o povo, deixa o povo ir, e esse povo sai, aí nós conhecemos bem a história. Só que Faraó, ele muda a sua ideia e vai agora perseguir esse povo, ou seja, nós temos ali uma perseguição em curso, né? E interessante que os versículos 9 a 23 reafirmam que todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos perseguiam os israelitas e entraram atrás deles até o meio do mar. Já nos versículos 27 e 28, podemos encontrar Moisés estendendo a sua mão sobre o mar e o mar retornando ao normal, com os egípcios sendo derrubados no meio do mar. Então, quando a gente temos aí no capítulo 14, versículos 5 e 7, Faraó e os exércitos deles, carros e os seus capitães indo atrás. No versículo 9 e 23, a gente vê já Moisés estendendo a mão e o mar, que tinha formado duas paredes de água, lado a lado, o povo atravessa e com isso os exércitos de Faraó vêm atrás. Quando o povo está do outro lado, esse exército de Faraó está no meio do mar. Agora a questão quem estava ali. Porque vai dizer a expressão do 9:23, vai dizer, a gente vai pegar só um apanhado aqui, dizendo: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Os que haviam seguido no mar
nenhum deles ficou. Ou seja, se nenhum deles ficou, significa que morreu todo mundo. Ou seja, nenhum deles ficou, morreu todo mundo. Isso em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 27 e 28. Ou seja, as águas se retornam, quem estava lá morreu. A questão é, quem estava lá no meio do mar? E o que a gente quer entender é se Faraó ele estava no meio do mar. Vamos lá. Como podemos notar, a Bíblia é enfática em dizer que todo o exército de Faraó que entrou no mar foi destruído. E nenhum deles ficou. Agora, a grande pergunta é, será que Faraó entrou no Mar Vermelho? Será que ele estava lá? Embora o texto de Êxodo pareça nos afirmar que Faraó tenha participado de toda a perseguição, não encontramos nenhuma afirmação, ou seja, nenhuma afirmação clara de que Faraó tenha entrado também no Mar Vermelho. Porém, em várias campanhas militares, muitos faraós tinham, já que Faraó aqui, vale a pena ressaltar que Faraó aqui não é o nome da pessoa, tá? É um título que era colocado, tipo Artaxerxes, por exemplo. Artaxerxes não é o nome da pessoa. Tem Artaxerxes 1, 2, 3, tá? E Faraó também não é o nome da pessoa, é o título. Faraó aqui, nessa ocasião, é Ramsés. No caso aqui era Ramsés, no tempo de quando Moisés retorna, era Ramsés que estava no poder. Então a gente já precisa entender isso aí, que o nome Faraó é um título e não o nome da pessoa, né? Então vamos lá. Alguns deles tinham o costume de liderar os seus exércitos. E muitos registros, né, encontrados mostram os faraós em batalha. Alguns historiadores acreditam que essa atitude por parte dos faraós era também um tipo de marketing. Mas, em muitos casos, quando a guerra se mostrava muito dura e contra um exército poderoso, Faraó não ficava exposto e poderia se retirar quando a sua integridade física estivesse ameaçada. Então, ele acompanhava essa batalha, até mesmo batalhava e ele guerreava, ou quando não guerreava, ele ficava no comando dessas batalhas. E quando a integridade física de Faraó se colocava ameaçada, ele se retirava, ou seja, para salvar e guardar a sua integridade física. Ele não entrava na batalha. Isso quando reconhecia ali que do outro lado também tinha um exército poderoso, um exército forte, e que a batalha ia ser um pouco acirrada demais, não ia ter aquela questão de desigualdade. Eu sou o exército de Israel, do Egito, é mais poderoso, então nós vamos passar por cima, vamos destruir tudo. Mas quando do outro lado tinha um outro exército que pareava em poderio com os exércitos do Egito, aí não. Aí a ideia era salvar e guardar a integridade do faraó. Só que aqui a gente não vê isso. O que a gente vê é uma perseguição em curso. Essa perseguição ela está em curso. No caso do povo de Israel, os israelitas ou os hebreus, no caso, não se enquadra nessa última condição, pois não houve uma guerra, era um povo fugindo e o outro povo perseguindo. Ou seja, humanamente, a integridade física de Faraó não estava em nenhum momento ameaçada pelo povo de Israel. Ou seja, ele não sofria nenhum tipo de ameaça, sua integridade física não estava em risco. A questão agora é que nós temos agora um mar aberto. 2 paredões de água de lado a lado.
Ele vai encarar isso? Ali não foi tido como uma ameaça? Será que Faraó foi tão assim negligente de olhar, poxa, eles atravessaram, eu vou atravessar também. Mas a ideia ali é, quem abriu esse mar para esse povo passar? Será que quem abriu esse mar para esse povo passar está do meu lado também? Aí ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil. Então a questão é o raciocínio lógico. E eu penso que talvez Faraó pensasse pelo menos dessa forma. Quem abriu esse mar para esse povo passar? Quem abriu? E quem abriu está do meu lado? Quem abriu está dando suporte a ele, um apoio a ele para eles fugir. Será que quem abriu vai permitir eu perseguir quem ele quer guardar? Essa é a grande questão. Se ele pensou dessa forma, certamente ele não entrou no mar. Ele não entrou. Certamente ele não foi. Ele ordenou que fosse. Ó, vocês vão. E eu vou ficar daqui vendo o que vai acontecer. Mas, para o outro lado, se ele não pensou em nada disso, certamente e fatalmente ele entrou. Porém, a questão é que a Bíblia, em momento algum, ela vai dizer que esse faraó, ele entrou. Que esse faraó estava no meio do mar. Ou seja, no caso aí, sem sofrer ameaça contra a própria vida, seria bem difícil que Faraó, no momento em que se aproximava dos fugitivos e que a captura deles parecia iminente, não participasse de tal momento. Um fato que pode contribuir para defender o desejo de Faraó querer capturar ou não esses egípcios. Uma questão que causa curiosidade em muitas pessoas é por que Moisés não se referiu especificamente sobre a morte de Faraó? Porque fala que os exércitos e todos que estavam lá, eles morreram, como descreve o capítulo 5, o capítulo 27 e 28, todos que estavam lá. Mas aqui, o ponto crucial é que a Bíblia Sagrada, o escritor, aquele que o escreveu, e aí, no caso, Moisés, ele deixa um vácuo nessa informação, que aí não nos impossibilita a qualquer estudioso afirmar que esse faraó morreu. Não tem como afirmar isso. Até porque a Bíblia ela não fala nem que ele estava no meio do mar e nem que ele não estava. Aí nós criamos o quê? Um ponto enorme de interrogação. Só cabe-nos agora falar, só cabe nós agora conjecturar se estava ou não estava, porque não tem como afirmar, porque a Bíblia propriamente dita, o autor da Bíblia não passa nenhuma outra informação de que Faraó, o rei, estava nessa ocasião no meio do mar. Mas aí você pode perguntar, mas então, pastor Silvio Dark, como nós chegamos à conclusão desta passagem? Na verdade, nós não chegamos à conclusão. Nós ficamos com o que a Bíblia, assim propriamente dita, ela fala. Ou seja, conjecturamos ou não conjecturamos. Ou seja, não tem como afirmar se Faraó realmente estava ou não. Então, a gente pode abrir uma tese de que ele estava ou defender uma tese de que ele não estava.
Biblicamente, a Bíblia não fala nem que estava e nem que não estava, porque o autor não teve essa preocupação de narrar este fato que, ao meu ver, seria uma narrativa muito importante para abrir-se um leque da revelação em Êxodo. Porém, o que nos sobra aqui são só conjecturas. Então, Faraó morreu ou não morreu? Faraó estava no meio do mar ou não estava no meio do mar? Isso só a eternidade poderá nos revelar se estava ou se não estava, se morreu ou se não morreu, porque a Bíblia, por si só, ela não dá essa informação. E se não nos dá a informação, nós ficamos com o que a Bíblia fala, até onde a Bíblia pode nos levar. Daí para lá são meras especulações e conjecturas. Então a gente tem coisas que a gente deixa para eternidade. Um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa de uma forma toda especial.